Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar sobre dívida. E conforme o título está aí dizendo, existe preconceito e incompetência dos profissionais que tratam com ela, particularmente os economistas. De uma maneira geral, os economistas olham, e a grande parte dos profissionais que tratam com a dívida, olham como o público de uma maneira geral. O público, de uma maneira geral, acha que qualquer pessoa que tem uma dívida grande, ou empresa que tem uma dívida grande, é uma pessoa endividada, que isso é um mau negócio. E na realidade não é assim. Não se pode analisar dessa maneira. Eu estou aqui ajeitando esse foco aqui, porque tem que ser manual, senão o brilho tá bom. Ok, continuando, eu acho que de maneira geral, o público, ao ver uma empresa com dívida, acha que é uma coisa ruim para a empresa ter dívida. E na realidade nós vamos ver que não é. Agora, eu acho que já é hora dos economistas, dos jornalistas, das pessoas que tratam disso, que escrevem sobre isso, mudarem seu pensamento. Perceberem que essa relação dívida-PIB não significa absolutamente nada. Primeiro que ela está errada, esse indicador que eles usam, né? Na realidade, a dívida é um estoque. O que significa estoque? Estoque significa que aquilo é um saldo de vários períodos que está ali. E ela é sobre o quê? Sobre o fluxo. Que fluxo? O PIB de um determinado ano ou de um determinado ano. Então, está errada. Você está relacionando uma coisa que é estoque, que vários períodos num só, comparando com o de um período. Então, evidentemente, não pode dar nada certo. Não pode se concluir nada a respeito disso. Aliás, a única conclusão é que está errada. Vamos acabar com isso. E outra coisa, nos Estados Unidos, no ano passado houve uma reunião para tratar de vários assuntos, inclusive desse indicador, dívida total sobre o PIB. E cheguei à conclusão que realmente que não tinha nada. Tem até um professor de Harvard, PhD em economia, que ele disse que se sentia extremamente frustrado, porque quando ele se lembrar que levou 40 anos ensinando aos alunos esse indicador, que não significa absolutamente nada. Tá certo? Então, segundo o articulista do Valor Econômico, isso foi umas 2 ou 3 semanas passadas, a dívida do Brasil representava no final do ano passado aproximadamente 85% do PIB brasileiro daquele ano. E quando chegasse a 100%, o nosso país estaria em maus lençóis. Ele pitoniza? Não sei porquê. E outra coisa, ele baseado simplesmente nesse indicador. Dívida PIB, dívida total sobre o PIB, que, como acabei de dizer, não significa absolutamente nada. Então, o que esse rapaz escreveu, o que esse jornalista escreveu, não serve para nada. E a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos profissionais que escrevem sobre dívida, sobre economia particularmente, em relação à dívida do PIB, em relação à dívida PIB no Brasil, escreve dessa maneira. Esquece completamente que nunca esse indicador vai dizer alguma coisa a respeito disso. Você não pode analisar uma dívida com esse indicador. A dívida só pode ser analisada corretamente se você determinar a alavancagem financeira dela. Determinando a alavancagem financeira, esse indicador da alavancagem financeira diz tudo o que você precisa saber a respeito da dívida e para dar respostas às suas perguntas. Por exemplo, quando eu faço uma relação da dívida, né, colocar aqui, a alavancagem financeira é essa aqui. A alavancagem financeira é igual ao custo médio da dívida sobre o percentual do crescimento do PIB. Quando eu faço essa relação, custo médio da dívida sobre o percentual do crescimento do PIB, se essa alavancagem for um número menor que 1, significa que o crescimento do PIB está sendo maior do que o custo médio da dívida. Ou, em outras palavras, eu estou tomando dívidas, pagando
determinados juros e aplicando e obtendo um retorno desses investimentos, dessas aplicações, superior ao custo da dívida. Então fica lógico, se eu tomo uma dívida e aplico num determinado investimento, e esse investimento rende mais, percentualmente mais no período do que a dívida, do que o custo da dívida, é claro que a dívida está ajudando a empresa ou o país a crescer. Tá certo? E, obviamente, se for o contrário, significa que a dívida está causando problema ao crescimento do país ou das empresas. Tá certo? E existe uma pergunta que esse indicador aí nem sequer você pode mencionar. Qual o limite que uma dívida está benéfica ao tomador da dívida? Pela alavancagem financeira é fácil você entender isso. Se essa alavancagem for igual a 1, significa que o rendimento obtido das aplicações dessa dívida é igual ao custo dela. Então ali está o limite. Significa que dali em diante não existe mais nada a respeito da dívida que vai favorecer a empresa ou o país. Ou seja, o rendimento está sendo, o percentual de retorno está sendo exatamente igual ao custo da dívida. Então, a dívida não está aumentando. Para ficar uma coisa mais clara, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, se vocês pensarem nisso. Toda vez que uma empresa, um país, etc., quando ele está buscando uma dívida, o que ele está fazendo? Ele está buscando uma dívida que tem uma taxa de rendimento que lhe permita fazer aplicações em projetos ou investimentos qualquer e ter um retorno com um percentual superior ao custo da dívida. É lógico isso. Então, quando a empresa está muito endividada, não significa endividada quando eu falo, por exemplo, se eu pegar o total da dívida e dividir pelo patrimônio líquido. A dívida pode estar muito alta sobre o patrimônio líquido, mas não significa que está ruim para a empresa. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a solução para um problema de dívida de um país ou de uma empresa é aumentá-la. Por exemplo, se eu estou devendo muito uma empresa, numa empresa, tu gerindo uma empresa, que ela está devendo muito e está tendo mais o resultado por causa disso, e de uma hora para outra, numa determinada conjuntura, o governo ou a economia, a taxa de juros caia, qual que pode melhor favorecer, qual a melhor estratégia para essa empresa para ela vencer esse problema? É aumentar a dívida. Porque ela aumenta a dívida, se a dívida caiu, ela pode aumentar a sua dívida e aplicar em projetos com alta rentabilidade. Que agora ficará mais evidente que determinados projetos passam a ter rentabilidade porque o custo do financiamento, da aplicação dele, é inferior. Então, eu aumento a dívida para quê? Para aumentar a minha rentabilidade e aumentar a minha capacidade de pagar a dívida. Então, eu estou solucionando um problema de dívida alta aumentando a minha dívida. Ora, sem esse estudo, sem a alavancagem financeira, você não percebe isso. E esse indicador é perfeitamente, olhando para esse indicador, você percebe que ele não diz absolutamente nada. Então, toda vez que eu vejo um economista, um profissional qualquer, falar da dívida de um país, o país está com 130%. Isso é ruim para o país? Não sei. É preciso calcular a rentabilidade, o crescimento do PIB, como é que está ocorrendo. Se o crescimento daquele PIB estiver crescendo mais do que o custo médio da dívida, é melhor ficar com a dívida alta. Mais tempo. Tá certo? Eu acho que isso é notório. Agora, trazendo esse meu ponto de vista da alavancagem financeira para o país. Vocês já repararam aí que os comentários sobre
as empresas brasileiras é que elas estão apresentando alta rentabilidade. E que os investimentos externos, o investimento externo no país agora, capitais estrangeiros, é maior neste mês de janeiro que todo o ano de 2021. Por quê? Porque os estrangeiros já perceberam que as empresas brasileiras estão baratas. Por que elas estão baratas? Porque elas estão tendo alta rentabilidade. Então o lucro por ação dela está muito alto. Então é bom entrar, comprar essas ações ou comprar a própria empresa pelo um preço que o pessoal está falando que realmente as empresas estão baratas. Barata por quê? Porque ela está tendo alta rentabilidade. E por que as empresas estão tendo alta rentabilidade? É muito simples a gente compreender. Há algum tempo passado aí, os juros estavam baixíssimos no Brasil, como nunca teve antes. E as empresas se endividaram, enfiaram, tomaram o máximo que puder, se financiaram ao máximo. E com isso, ela está obtendo resultados agora, ou durante esse período. E vai continuar obtendo resultados. Porque mesmo que o refinanciamento seja uma taxa mais alta que a taxa de juros subiu, a inflação aumentou os preços dos produtos. Então a empresa ainda continua tendo uma boa rentabilidade. Agora ela está tendo uma alta rentabilidade, porque os resultados apresentados no dia 31 de dezembro é o resultado que ocorreu durante o período onde os juros eram muito baixos. O juro muito baixo, evidentemente o retorno foi muito alto das empresas. Tá certo? Então, meus amigos, quando alguém lhe disser que a dívida de um país é 180%, ou 200%, ou 250%, como é o caso parece dos Estados Unidos, do Japão, do PIB, não tem importância nenhuma. Porque essa relação não tem significado. Primeiro porque está errado. A dívida é um estoque, ou seja, a dívida ali é um saldo de vários períodos. E está sobre o fluxo de um período. Então, obviamente, não significa nada, tá bom? Um abraço e até a próxima.